Olá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos à nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui juntos para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Afinal de contas, toda quarta-feira, às 19 horas, é dia de nós estudarmos as obras básicas do Espiritismo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que eu sempre convido vocês, que tem os trabalhos doutrinários ou as reuniões públicas, sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. E quem estiver passando por perto e quiser conhecer a casa, será muito bem-vindo. E dia de quarta, 19 horas, aqui nesse formato e também de forma presencial, na nossa casa, nós estudamos o livro dos Espíritos já há um tempinho que já vão mais de 8 anos. E nós chegamos nesse estudo no capítulo 7º e vamos dar prosseguimento hoje. Então vamos lá? Vamos estudar. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, e no capítulo 7º, que tem o título Retorno à Vida Corporal. E o primeiro item desse capítulo 7º do livro 2º é Prelúdio do Retorno. E na semana anterior nós alcançamos a pergunta número 336. E hoje vamos prosseguir com a pergunta número 337. Quem está chegando por aqui agora, vai lá nos vídeos anteriores para poder acompanhar com a gente as reflexões que nós estamos fazendo em torno desse capítulo de retorno à vida corporal. E eu sempre lembro aqui a vocês que a tradução que eu leio aqui é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa vocês acompanham com a tradução que vocês tiverem, ok? Então, vamos lá, a pergunta 337. Kardec vai dizer, perguntando aos espíritos, a união do espírito com determinado corpo pode ser imposta por Deus? Então, o espírito que vai se unir àquele corpo específico que vai ser formado, pode ser uma imposição de Deus, do divino, do Criador? Vamos à resposta dos espíritos. Pode ser imposta da mesma maneira que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito não estiver apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Pode ser constrangido a unir-se ao corpo de uma criança que, por seu nascimento e posição no mundo, poderá tornar-se para ele um meio de expiação. Então, vamos entender direitinho o que é que os espíritos trouxeram de informações aí nessa resposta. Então, sim, o tipo de corpo que esse espírito no seu retorno vai habitar, o tipo de corpo que ele vai possuir para te representar nesse novo personagem, pode ser uma imposição
Porque o espírito ainda não tem condições de ele mesmo escolher que tipo de corpo oferecerá o melhor tipo de experiência para que, ao retornar, ao utilizar esse corpo, o personagem que vai ser formado ofereça as melhores experiências para o aprendizado deste espírito. Então, ele, nesse sentido, não escolhe o próprio corpo, como esse corpo será, porque primeiro, por não estar em condições de saber qual seria o melhor corpo que iria oferecer enquanto personagem as experiências que são necessárias ao seu aprendizado, e isso vai servir como uma prova, um certo desafio a experiências novas. E, por conta de não ter essa condição de fazer a escolha, ele pode ser constrangido, ele vai ter que, na formação desse corpo, esse corpo vai ter determinadas características que ele vai ser constrangido a utilizar o corpo da forma que ele vai se formar em função do nascimento, em função da posição que vai ocupar na família. Então, isso, quando o espírito não tem essa condição e vai ser constrangido a utilizar esse instrumento, esse corpo, esta roupa que vai lhe servir para atuar na dimensão material. Então, isso também é um meio de expiação, ou seja, de um aprendizado que ele precisa passar por determinadas experiências que esse tipo de corpo vai lhe oferecer. Então, ele não tem como recusar isso. Isso vai ser formado em relação à sua própria história enquanto espírito, às escolhas anteriores que já fez, ao seu campo pessoal, que vai possibilitar que vai fazer com que ele necessite de ter aquele tipo de instrumento, porque o corpo é um instrumento de representação do espírito. Então, o personagem vai atuar com este instrumento, com esta roupa, que não foi, digamos assim, a escolhida por aquele espírito. Até porque não está em condições de saber o que é melhor para o seu aprendizado enquanto espírito imortal. Então, a providência divina, o divino criador, é quem determina essa escolha e não uma opção do espírito. Então, essa foi a pergunta número 337. Prosseguindo, Kardec vai dizer: e se vários espíritos se apresentassem para um mesmo corpo que deveria nascer, o que seria decidido? Quando Kardec está fazendo aqui essa pergunta, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, tem um corpo ali, que tem uma mulher que está gestante, um corpo está em formação, tem vários espíritos que, não, eu que vou, não, deixa eu agora, eu quero esse. Kardec está perguntando, tem mais de um, tem vários que querem ir para retornar através daquele corpo que está retornando. O que é decidido quando isso acontece? Para quem é que vai ser esse corpo? Resposta dos espíritos: vários podem pedi-lo, porém é Deus quem julga cada caso, destinando-o àquele que for o mais capacitado a cumprir a missão
à qual a criança é destinada. Mas, como já disse, o espírito é sempre designado antes do instante em que deve unir-se ao corpo. Então, gente, o que os espíritos estão dizendo aqui, quem decide é o divino criador, é quem sempre vai estar na frente de todo o processo que dirige a evolução dos espíritos, de nós espíritos imortais. Então, quem vai estar ligado àquele corpo é aquele que for, que tiver melhor condições de utilizar esse corpo a serviço do seu crescimento e do seu aprendizado. Este corpo que vai ser formado desta forma, né, e sempre é antes de unir-se ao corpo. Por quê? Porque as condições evolutivas, a condição em que o espírito que vai reencarnar está, vai influenciar na formação deste corpo. Então, não é na hora que vai unir-se ao corpo, o corpo já está ali em formação, que diz assim, não, vai ser deste espírito. Não, é uma decisão que é feita antes, em que há toda uma preparação. Então, o espírito é designado antes do instante em que deve unir-se ao corpo. Então, a partir do momento em que aquele corpo vai começar a se formar, quando o corpo vai começar a se formar, já se sabe qual é o espírito que vai, no momento oportuno, no momento que isso deve acontecer, quando essa união deve se dar, quem é o espírito que vai estar ligado àquele corpo para que ele se desenvolva. E a condição do próprio espírito, onde ele está, as suas necessidades de aprendizado, vai influenciar na formação deste corpo. Mas vamos continuar. Pergunta número 339. Aí Kardec vai dizer: e o momento da encarnação é acompanhado de perturbação semelhante àquela que se verifica por meio da desencarnação? Nós já vimos aí no capítulo anterior da vida espírita, né, que tratou desse retorno quando a gente vai da dimensão material para a dimensão espiritual, e que existe nesse momento da desencarnação ou do retorno à dimensão espiritual um certo momento de perturbação do espírito, em que ele ainda não entende direito o que é que está acontecendo, não é uma coisa instantânea. Então, já aprendemos isso lá no capítulo 6. O que é que Kardec quer saber agora? E quando volta, tem essa mesma perturbação? É parecido, é semelhante quando desencarna? Quando volta, tem isso também? Tem essa perturbação, esse estado de confusão do espírito? Resposta dos espíritos: muito maior e, sobretudo, mais longa. Então, existe sim, e é muito maior e mais longa do que quando a gente retorna para a dimensão espiritual. Na morte, dizem os espíritos, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra nela. Então, é maior e mais longa o tempo em que essa perturbação permanece. É maior. Por quê? Porque quando o espírito retorna à dimensão espiritual e deixa o corpo físico, é como se ele estivesse se libertando de uma prisão. Então, ele está indo para a liberdade. Quando retorna para cá, para a dimensão espiritual, ele vem para ser aprisionado num corpo físico, ou seja, a potência do espírito vai estar limitada, vai estar cerceado a sua expressão enquanto espírito. Então, enquanto a sensação é de liberdade, é de
sair de uma coisa que me aprisionava e que não permitia que eu me expressasse na potência que eu sou enquanto espírito. No contrário, eu saio de poder me expressar, de tudo que eu posso sentir na dimensão espiritual, para um aprisionamento, para um momento em que essa expressão ela vai estar limitada à capacidade deste corpo que vai ser utilizado e do tipo de experiências que esse espírito tem que vivenciar na dimensão material. Então, se uma é liberta, a outra aprisiona. Então, é muito maior essa, até o espírito conseguir entender o que é que está acontecendo. Então, demora muito mais do que quando retorna à dimensão espiritual. Porque por mais que tenha uma confusão, por mais que ainda leve aquele momento de que eu não sei o que está acontecendo, mas o espírito se sente mais livre, ele consegue se expressar melhor. Todo o seu potencial pode ter uma capacidade de expressão muito maior. Então, passado aquele momento, vem o alívio, vem todos os recursos que na dimensão espiritual esse espírito vai ter a seu dispor. Já no contrário, ele vai ter que estar limitado. É como se ele tivesse com uma roupa mais justa, apertada, que limita os seus movimentos, em que tem coisas que ele sente que pode fazer, mas que não tem como, porque ele está aprisionado em um corpo físico na dimensão material. Então, sim, pergunta, é acompanhado o momento do nascimento, da encarnação, de um estado de perturbação? Sim, como acontece no desencarne, só que esse estado é muito maior e dura muito mais tempo, porque não deixa de ser um aprisionamento do espírito para que na dimensão material ele possa ter determinados tipos de experiência que vão estar a serviço do seu aprendizado. Então, nós hoje vamos ficar por aqui, né, com a pergunta número 337, 338, 339, para nós refletirmos essa semana. Afinal de contas, né, nós somos um grupo de estudos, nós temos que pegar as informações que os espíritos passaram para Kardec e ver como isso eu posso utilizar nessa experiência que eu estou vivenciando agora, com este personagem que me representa, eu, espírito imortal que sou, para que isso auxilie nesse meu aprendizado e eu possa aproveitar da melhor forma possível essa experiência, para que no momento em que eu retornar à dimensão espiritual, outra vez no processo de desencarnação, ou seja, de mudança novamente de dimensão, de sair desse plano material para o plano espiritual, eu tenha aproveitado ao máximo essa oportunidade, integrando habilidades, desenvolvendo potencialidades, porque afinal de contas nós somos espíritos imortais. Então nós vamos ficar aqui na pergunta número 39 e na próxima quarta, às 19 horas, no nosso próximo encontro, aqui nesse formato e de forma presencial na nossa casa, nós vamos dar prosseguimento com a pergunta número 340. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre
encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.